Operação da PF contra o senador Marcos Duval mobilizou parlamentares da base aliada que já buscam assinaturas para retirá-lo da CPMI de 8 de janeiro. O senador também deverá responder no Conselho de Ética. O Bruno Pinheiro traz a informação para a gente completa. Os senadores da base governistas esperam alcançar pelo menos 20 assinaturas pela saída de Marcos Duval da CPMI do 8 de janeiro. Essa representação vai acontecer na terça-feira da semana que vem, durante a reunião da CPMI. O documento será apresentado ao senador Rodrigo Pacheco, aguardando então a saída de Marcos Duval como membro titular dessa investigação. Isso acontece após uma operação da Polícia Federal que alcançou aqui o gabinete no Senado Federal e também endereços do senador no estado do Espírito Santo. Nesta sexta-feira, os senadores Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros também informaram que vão representar contra Marcos Duval na Comissão de Ética, que é comandada pelo senador Jaime Campos. E a expectativa que seja instaurado, então, este procedimento para a investigação sobre a conduta de Marcos Duval como senador da República. Essa operação da Polícia Federal aconteceu após várias declarações de Marcos Duval, inclusive sobre um planejamento de um golpe, uma reunião com o ex-deputado Daniel Silveira e com o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O senador Marcos Duval não soube relatar se essa reunião aconteceu no Palácio da Alvorada ou em uma outra região e que isso teria acontecido justamente ainda em 2022. A partir de agora é aguardar se Rodrigo Pacheco vai acatar realmente que seja realizada a retirada de Marcos Duval da CPMI do 8 de janeiro e o procedimento se será instalado na Comissão de Ética do Senado Federal. De Brasília, o Bruno Pinheiro. Hora de opinião aqui no Jornal Jovem Pan desta sexta-feira. Dora Kramer, para abrir esse momento de análises. Dora, boa noite a você. Temos então movimentações contra Marcos Duval na tentativa de tirá-lo da CPMI de 8 de janeiro e também para processá-lo no Conselho de Ética. Será que essas ações vão prosperar ou há muitos parlamentares que têm a intenção de barrar esses processos para proteger o senador? Boa noite, Lívia. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha só, ontem eu achava que haveria pouca chance, só que tanto ele ir para o Conselho de Ética, como ele ser retirado da CPMI por causa de um precedente de um outro investigado, o deputado André Fernandes, que se tentou retirar, mas não se conseguiu. Só que contra o senador Marcos Duval as coisas se complicaram enormemente. Então, agora, evidentemente, que aumentaram as chances dessas duas intercorrências para ele. Os governistas, não, melhor dizendo, a oposição, parlamentares oposicionistas ainda vão tentar, na sessão de terça-feira da CPMI, argumentar que não tem sentido aquela acusação de que ele vazou documentos da ABIN, porque, afinal de contas, esses documentos acabaram sendo públicos. Mas o problema é que não é essa a única acusação, não é essa a única coisa que pesa contra ele, né? E ficou especialmente complicado depois que o Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo, o ministro Alexandre de Moraes, fez chegar à CPI a informação de que não pretende compartilhar aqueles documentos solicitados pelo presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia. Eles não pretendem compartilhar documentação de investigação enquanto houver investigados fazendo parte da CPMI. Então, essa bala que atinge o senador Marcos Duval acabará também por atingir o deputado André Fernandes. Informação quentíssima que a Dora trouxe para a gente. Kobayashi, boa noite a você, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Eu quero tocar por esse viés também. Segundo essas informações de bastidores dela, Alexandre de Moraes não pretende compartilhar essas investigações de presos por algum envolvimento nos atos de 8 de janeiro, enquanto tiver algum parlamentar investigado em crimes relacionados aos atos na CPMI. Ele pode fazer
essa solicitação ou pode barrar esse compartilhamento de investigações? Ou é uma prerrogativa da própria CPMI, independentemente de quem esteja integrando a comissão? Olha, Lívia, tem sido cada vez mais difícil dizer o que pode e o que não pode no nosso judiciário. Mas primeiro, muito boa noite a você, a Dora Kramer, a toda a audiência do jornal Jovem Pan. A gente tem na CPMI uma investigação paralela, que tem a possibilidade de correr independentemente das investigações oficiais. As investigações oficiais são aquelas dirigidas pela autoridade policial da Polícia Federal, sob a guarda do Ministério Público Federal, a Procuradoria da República e com o aval sempre de decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal. Essas são as investigações oficiais. A CPMI, ela deve correr em paralelo com liberdade, pode direcionar inclusive a investigação para outras pessoas, outros tipos de crime decorrentes do mesmo fato. Então não faria sentido essa alegação, justamente porque, em regra, as investigações devem sim correr de maneira pública, caso elas não venham atrapalhar a sua própria finalidade de investigação. Nós temos este limite do sigilo que impera sobre as investigações